Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Antes de entrarmos no assunto que nos traz aqui hoje, não posso deixar de fazer 2 ou 3 notas prévias. Desta vez tem mesmo que ser. A primeira é a minha satisfação pela vitória de António José Seguro como novo Presidente da República Portuguesa. Estou de facto bastante satisfeita porque, na minha opinião, foi a vitória da decência sobre a indecência. E a taxa de abstenção não ser demasiado elevada também demonstra uma maturidade democrática que é de louvar e de saudar e de uma pessoa ficar contente. A segunda nota que eu não posso deixar de fazer, e perdoem-me a ousadia de entrar pelo terreno da ironia, ao qual não estou particularmente habituada, que eu quero referir a enorme ingratidão que aquelas pessoas que foram massacradas pelas cheias e pelas inundações e às quais André Ventura, o coiso, foi lá ajudar com garrafas de água, vestido de fato e gravata, deve ser muito difícil alancar com pesos de garrafas de água, com essa farpela, a benzer-se, a levar as televisões todas atrás, câmaras, microfones, tudo, e essa gente não votou massivamente nele. É ingratidão. Só pode. E ingratidão é uma coisa muito feia. Pronto. Eu tinha que dizer isto porque eu vi e vi os resultados. Não votaram massivamente. O terceiro ponto é: tenho a declarar que sou fã incondicional do Bad Bunny. Se eu ouvi alguma música do Bad Bunny, não. Se alguma vez tinha sequer visto a cara do Bad Bunny, não. Mas um homem que diz que o amor é mais poderoso que o ódio e que vai lá atuar no final da Super Bowl e que consegue enervar e irritar o cor de laranja, eu sou fã. Não quer saber se é cantor, se é poeta, se é escritor, se é bailarino. Por mim podia não emitir um só som, um só pio, podia desafinar, não quero saber. Irritou o cor de laranja, eu sou fã. Assunto arrumado. Mas é que sou mesmo. Aliás, hoje, se tiver tempo, quer ver se vou pesquisar 1 ou 2 musiquetas dele que sejam assim mais conhecidas, só para também não morrer completamente ignorante. Entrando no tema que nos traz aqui hoje e que não é tão frufru nem para brincadeiras, eu vou falar sobre o Tratado New Start que expirou na noite de 4 para 5 de fevereiro e que era um tratado celebrado inicialmente em 2010 entre Barack Obama e o Medvedev e depois, mais tarde, em 2021, foi prorrogado o seu prazo de validade através de um acordo entre Biden e Putin e que se destinava exatamente à contenção nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. O contrato expirou. O único comentário que o Cor de Laranja fez sobre esse facto foi: se expirar, expirou, a gente arranja outro, se calhar melhor. Aquele homem é um irresponsável. Oh, valha-me Deus. Esse contrato, portanto, além de limitar mutuamente o arsenal nuclear entre essas duas potências, a grande virtude da existência desses contratos estou cheio de notas. Significa que os contratos nucleares criam um quadro transparente e estável que impede um armamento descontrolado e opaco. E essa opacidade e esse descontrolo são do mais perigoso que existe.
começarem a dar-lhe moita carrasco, o fim não pode ser bom. Não pode. Não pode. E o que é certo é que pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos e a Rússia não têm restrições mútuas relativas aos seus arsenais nucleares. Ou seja, estão em roda livre, fazem o que quiserem, fartai vilanagem, bora aí. Eu tive a curiosidade de ir ver por país, ou seja, todos os países têm armamento nuclear e fui ver o armamento nuclear total. Ou seja, ogivas montadas, ogivas prontas a serem montadas, ogivas que já foram desativadas, mas que podem ser reativadas. Os números que se conhecem valem o que valem, evidentemente, mas em algum lado a gente vai ter que ir ver e sabemos que para menos nunca será sempre para mais. Então temos a Rússia, que é o que domina a coisa, 5.580 ogivas nucleares. Os Estados Unidos, 5.528. O Reino Unido, 225. A França, 290. A China, 600. O Paquistão, 170 e a Índia, 160. Estes só têm uma diferença de 10 e que mandam sempre cadeias às avessas. A coisa é tensa. Israel, 90. Embora Israel seja não declaradas, porque Israel nunca assumiu que tem um programa nuclear ativo e a bombar. A Coreia do Norte não se sabe bem quantas é que tem, cerca de 900 e qualquer coisa, talvez sim, talvez não. O Irão é aquela nebulosa também que teoricamente ainda não tem. Se tiver é só programa nuclear, é só para fins pacíficos, mas não temos a certeza. A Alemanha, eu cheiro-me que muito rapidamente vai entrar também para um programa nuclear pacífico. A gente sabe que eles desistiram do programa nuclear, mas a Arábia Saudita já avisou que sim, que vai começar a enriquecer urânio. O que significa que durante a Guerra Fria ambos terem armamento nuclear era dissuasor, a paz pela força, mas era entre duas potências, era um mundo bipolar. Neste momento não é nem bi nem tri, é multipolar. E termos de repente a consciência aguda de que em todas as latitudes, em todos os espaços geográficos, em todas as geografias, existem ogivas nucleares prontas a serem lançadas. E há uma coisa, eu acredito no erro, na incompreensão de uma ordem, no mal-entendido. E tudo isso pode dar origem à maior das tragédias, em que nós todos, mais não somos formigas destinadas a serem esterricadas. Acredito. E se antigamente, ou em anos, ou noutros tempos, não muito antigos, é certo, um passado mais ou menos recente, havia gente com capacidade, com juízo, com ponderação, que evitava o pior, neste momento não há. Os líderes internacionais e mundiais são a escória da escória, são despreparados, são egóticos, são negligentes, são estúpidos, são pouco informados, são pouco cultos. São tudo o que há de mau. E alguns têm dedinho nervoso para digitar códigos.
Se imaginarmos, e não é difícil, uma situação de um erro em que uma ordem seja incompreendida, que dê origem à maior das asneiras num lado, vai dar origem à maior das respostas do outro. E na base de um erro, não é a primeira vez que isto acontece na história, na base de um erro acontecem grandes tragédias. Desta vez não será uma grande tragédia, será a tragédia. O planeta acaba. E assim vamos alegremente à beira do abismo atirar-nos por ele abaixo. Eu não tenho nada contra o nuclear pacífico, sei que é uma energia limpa, uma energia que faz falta, com as devidas cautelas, etc. Até posso equacionar isso. O nuclear bélico acho absolutamente inaceitável, estúpido e que pode ter consequências totalmente devastadoras para a espécie humana. Ninguém está a salvo. Nem aqui, porque há ventos e o vento traz a radioatividade e há mar. E quando se contamina o mar, contamina-se muito. Tudo o que nos pode esperar, possamos esperar aqui e em toda a parte é o inominável. A fome, a dor, a miséria, a negritude. Por isso, meus amigos, que a força esteja connosco. May the force be with us. E #resist. Sempre, cada vez mais. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a fazer comentários, a desafiar-me, a dar-me sugestões, a ajudar-me a crescer, a ajudar-nos a crescer. Até breve.